E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 4 materinhas para você ficar bem informado. Vamos lá na pauta lá pra gente ganhar tempo. A OPEP anunciou que vai aumentar o fornecimento de petróleo. Isso é bom, isso é bom. Pode ser que dê uma diminuída no preço do combustível aqui no Japão. E nisso, o preço de logística basicamente deveria cair, consequentemente, tá? Mas se vai cair ou não, outros 500. Mas grande provavelmente o preço do combustível deve começar a cair no Japão. Taxa de desemprego em janeiro. Tá? A outra matéria, taxa de disponibilidade de empregos em janeiro aqui no Japão. E a última matéria que eu considero mais importante, que seria como se fosse a pauta do dia. Tá? O Trump está procurando, basicamente, desculpas para taxar o Japão e a China. Olha só. O Japão e a China estão induzindo a depreciação da moeda. E as tarifas são necessárias para resolver isso. Então o Trump está procurando, basicamente, desculpa para taxar o Japão. Tá? Porque a China ele já o fez. O Japão ele ainda não, só fez as taxações normais, que é o do alumínio e aço que ele anunciou para todo mundo, e a parte automobilística também. Tá? E o resto, como é que se diz? Não, sem taxas adicionais. Só que, dependendo, pode ser que coloque a taxa adicionais. Porque no questão da China, você vê que a questão da China tem a taxação de aço e alumínio em 25%, mais os 20% da China. Então, dependendo, pode ser que ele faça a mesma coisa com o Japão. Então, você vê que ele só está procurando desculpa. Tá? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar pelo da OPEP. Desculpa, a temperatura ainda está fria aqui, está chovendo. Então cai mais a temperatura, já viu, né? A OPEP que é formada pelos grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e a Rússia não faz parte da OPEP, tá? A Rússia faz parte da OPEP Plus, que é um timinho ali que foi adicionado ao time da OPEP, mas originalmente não faz parte da OPEP. Anunciou que continuará a expandir o fornecimento de petróleo bruto, conforme o programado. A OPEP Plus, quando fala Plus, é o que tem um sinal de mais, tá? A gente deixa bem especificado assim para as pessoas realmente poderem aprender. Que se quiserem fazer a pesquisa, é só colocar OPEP mais sinal de mais ali, que é o OPEP Plus. Anunciou que os cortes voluntários de produção de 2,2 milhões de barris por dia implementados por 8 países, incluindo a Arábia Saudita e a Rússia. Eu havia anunciado isso aqui no canal, por isso que eu falo para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Porque quando tem esse tipo de notícia eu solto, porque quando dá isso, é fatal. Vai subir o preço do combustível no Japão. Igual agora, eles estão anunciando que vão aumentar a oferta, então vai diminuir o preço do combustível no Japão. E basicamente outros produtos deveriam cair também. Mas você sabe que não é bem assim. Na prática que funciona, mas deveriam. Tá? Mas a parte do combustível realmente ele dá aquela oscilada. Tá? Então isso aqui já ajuda bastante. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de notícia. Até porque também, se você investe, dependendo na parte de petroleiras e etc. assim, já fica esperto. Tá? Porque pode ser que dê uma queda no valor das ações de algumas petrolíferas ali, tá? Mas vamos lá. Serão gradualmente reduzidas a partir de abril. Então, a partir de abril, né, eles vão começar a diminuir esse corte. Tá? Então, vai começar a soltar mais combustível. Conforme o planejado, aumentando assim os suprimentos de petróleo bruto. A expansão da oferta foi adiada várias vezes até agora e tem sido vista como uma tentativa de sustentar o preço do petróleo bruto. Enquanto isso, em relação ao mercado de petróleo, quando o presidente americano Donald Trump participou online da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em janeiro desse ano, ele pediu uma redução dos preços do petróleo. Sim, eu trouxe isso aqui no canal também, por isso que eu falo para você. Se você não é inscrito, se inscreva para você ficar sempre bem informado. A OPEP Plus não comentou as declarações do Trump daquela vez, explicando que a medida foi tomada à luz das perspectivas positivas de mercado e que a política pode mudar dependendo das condições de mercado.
deixa eu acabar aqui, eu vou trazer só um ponto para você refletir. Após o anúncio da OPEP Plus no dia 3, o preço dos futuros no WTI, tá, que é a referência do barril do petróleo para a negociação internacional do petróleo bruto, caíram temporariamente para a faixa máxima de 67 dólares por barril. Então você vê que com esse anúncio o preço do petróleo já deu uma despencada. O menor nível cerca de 3 meses desde dezembro do ano passado. Aí é aquela velha história. Então o preço das ações também no caso das petrolíferas, vão dar uma despencada, porque menos rendimento, você já sabe, né? Dependendo, menos pagamentos para os acionistas, e nisso, né, acontece. Só vou colocar um ponto aqui para você refletir. Vocês viram que o Trump está fazendo o que está fazendo, né? Você viu que ele cortou como é que se fala? Fugiu a palavra. Cortou o fornecimento de material bélico para a Ucrânia. E nisso, junto, saiu um burburinho, isso daqui não é certeza ainda, tá? Que os Estados Unidos iria começar a retirar as sanções que eles colocaram na Rússia em relação à guerra, etc. E nisso, a Rússia ela faz parte da OPEP, a OPEP Plus ali. Então já dá, dependendo, tirando as sanções, e agora a Rússia, juntamente com a Arábia Saudita ali, anunciam que vão começar a soltar mais petróleo. Então você vê que uma coisa vai puxando para outra, uma coisa vai puxando para outra, se você vai acompanhando a parte geopolítica. Por isso que acompanhar a parte geopolítica de vários pontos ele é muito importante, porque você vê que você começa a ligar as coisas. Pode parecer teoria da conspiração, mas você vê que é uma coisa muito doida. Tudo ao mesmo tempo. Já vão tirar nossas sanções, então vamos aumentar o petróleo ali para poder girar, como é que se fala assim, a economia da Rússia. E aí, isso é bom para eles pra caramba, porque o que estava acontecendo? Pelo menos aqui no Japão saiu essa notícia, tá? Como é que se fala assim, no Brasil, nos outros locais, eu não sei se saiu. Tá? Tanto que eles mostraram, eles filmaram. A Rússia, para vender petróleo para outros países, por causa dessas sanções, eles estavam praticamente contrabandeando. Eles pegavam o navio, como é que se fala assim, o petroleiro ali, e até um ponto do mar, eles desligavam o transponder, que é aquele sinal que fica mandando para o satélite para saber onde estava o local ali do navio. Eles desligavam isso, vinha um outro navio e fazia a troca de carga. Eles trocavam o petróleo de um navio para o outro. E saía. O outro navio saía, o outro navio, dependendo, voltava para. Como é que se fala? Voltava para a Rússia. Então estava tendo uns troços assim bem loucos. Assim, parece enredo de filme, mas estava acontecendo. E aqui no Japão saíram essas notícias. Não foi nenhuma nem duas vezes. E agora, com esse tipo de coisa, então agora a Rússia vai poder fazer como é que se fala? A venda do petróleo dela um pouco mais tranquilo, principalmente se os Estados Unidos tirar as sanções. Olha aí. Então você vê que o Putin e o Trump praticamente estão de mãos dadas, né? O Trump praticamente ele deu a Ucrânia para os russos. Como eu havia falado, se eu fosse o Putin, eu aumentaria a escala de ataque. Foi o que aconteceu. Eles estão aumentando as escalas de ataques. Quem acompanha os relatórios de guerra ali, está vendo. Então você vê que o pau vai piorar para o lado da Ucrânia. Então, pulando de matéria, agora. Disponibilidade, né, no caso assim, a taxa de emprego em janeiro aqui no Japão. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, a taxa de desemprego nacional em janeiro foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Então você vê que a economia continua a mesma porquê. Continua como? Estagnado. Está parado. Então você vê que não aumentou a taxa de emprego, não aumentou a disponibilidade de emprego, entre aspas, tá? De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, o número de pessoas empregadas em janeiro foi de 67,79 milhões, com um aumento de 650 mil em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 30º
né? Mês consecutivo de aumento. É esse tipo de coisa que eu não entendo. Já são, de acordo com o governo, já são 30 meses consecutivos de aumentos de pessoas trabalhando. 30 meses. Mas a economia não muda. E você vê que a taxa de desemprego no Japão não muda. Então não faz sentido. São 30 meses que o governo fala que está aumentando as pessoas empregadas. Mas a taxa de desemprego no Japão não muda. Faz sentido isso para você? Por isso que eu falo que o governo ele mente. Mas ele mente de uma forma tão descarada que se a pessoa não parar para analisar, ele cai na balela do governo. Porque não faz sentido. 30 meses aumentando praticamente, 12, 1 ano. 24, 2 anos, mais 6 meses. Então praticamente são 2 anos e 6 meses assim, que está tendo aumentos de pessoas no mercado de trabalho. Mas a taxa de desemprego não diminui. Faz sentido isso para você? Para mim não faz. Tá? Mas continuando aqui. Enquanto isso, o número de pessoas completamente desempregadas foi de 1,63 milhão, inalterado em relação ao mesmo mês do ano passado. Dá para vocês entenderem um troço desse? Aumentou o número de pessoas empregadas, mas a taxa de desempregados não aumenta. Não diminui, quer dizer. Deveria ser numa escala. Mas não é. É uns troços assim bem doidos. O governo japonês, ele solta os números assim bem cabulosos, como é que se diz. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Mas isso já está há muito tempo. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que essa taxa de 2,5% já está há mais de ano. O troço ele só dá uma oscilada de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, mas é esse aqui. Continua isso. Você vê que o Japão não melhora. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali, para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui em relação ao Japão, para você não ser pego de calça curta, ou não cair na balela, como é que se fala assim, na conversa fiada, na conversa mole de outras pessoas, porque você vê que o próprio governo já está mostrando esse tipo de coisa, e há muito tempo. Quem não acompanha os relatórios econômicos cai igual um patinho, mas quem acompanha todos os meses, igual eu aqui e quem acompanha o canal, tá vendo que o Japão não está melhorando. Então, por mais que se fala, o Japão está melhorando, conversa fiada. Por isso que aquela ideia do PIB, que o PIB teve um puta de um superávit, para mim era mentira. E aquilo ali foi comprovado. Foi mentira aquilo ali. Você viu que saiu outros relatórios desmentindo aquele aumento do PIB que teve, o aumento do superávit do Japão. Então tem muita coisa que é tenso pra caramba. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações declarou: reconhecemos que a situação do emprego não é ruim, mas continuaremos monitorando de perto as tendências de pessoas empregadas e pessoas desempregadas. Então você vê que já dá para você ter uma ideia que tem alguma coisa muito estranha aqui no Japão. Está acontecendo. Você vê que o governo está manipulando os números assim na cara dura. Taxa de disponibilidade de emprego em janeiro. 今年1月の全国平均の有効求人倍率は 1.26 倍と前の月を 0.01 ポイント上回りました。都道府県別の有効求人倍率を就業地別で見ると、最も高いのは福井県で 1.85 倍、次いで山口県で 1.65 倍、香川県で 1.63 倍となりました。厚生労働省は人手不足で求人を増やす動きも出ているが、物価高などで新たに人を雇う余裕はないという会社もあり、今後の動向に注視が必要だとコメントしています。Pois é, né? Esse aqui eu coloquei até porque não é tanto assim, tá? Deixei rolar assim, até porque não tem tanta coisa assim. Mas vamos lá. A taxa média nacional de disponibilidade de emprego para janeiro deste ano foi de 1,26, com um aumento de 0,01. Então é nada. Tá? Em relação ao mês anterior. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar comentou: devido à escassez de mão de obra,
há uma iniciativa para aumentar as vagas de emprego. Só que mas algumas empresas não podem contratar novos funcionários devido aos altos preços. O que é? Cargas, como é que vai ser? Aquela carga tributária que eu sempre venho falando, que matam, no caso assim, os novos empregos em relação ao empresário. E outros fatores. Por isso é necessário ficar de olho nas tendências futuras. O próprio Ministério está falando que as empresas não estão conseguindo contratar pessoas. Por isso que eu já venho falando, não são todas, claro. Não, por isso que eu venho falando, tome cuidado. Tá? Se você não tiver necessidade de trocar emprego realmente, agora não o troque. Porque o Trump, com a merda que o Trump está fazendo, quem trocar de emprego agora está correndo um grande risco. Tá? Eu trouxe texto pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, a taxa média nacional de oferta de emprego, que indica quantas vagas existem para cada pessoa procurando emprego, foi de 1,26 em janeiro desse ano, com um aumento de 0,01 ponto percentual em relação ao mês anterior. Então quem sabe a escala ali sabe que 0,01 é nada. Tá? E outra coisa, aqui eles colocaram de uma forma muito bruta. Japonês, mas o que quer dizer? Eles pegaram todos os dados ali e jogaram tudo numa coisa só. Se eles refinarem isso e mostrarem para o público de forma discriminada, a situação é muito pior. Por que a situação é muito pior? Porque dentro desse 1,26 aqui, com esse aumento de nada de 0,01, estão os empregos ditos, como é que se diz, especializados. Igual, por exemplo, um programador. É um emprego especializado, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Ele está incluído nisso. E o Japão está procurando muitos programadores. E nisso o que? Aumenta a taxa, como é que se fala assim, de procura de empregos. Enfermeiros. Você vê que eles estão trazendo muita gente aqui da Ásia para tentar suprir essa demanda. Da parte de enfermeiros e cuidadores, etc. Aí o emprego tem, assim, entre aspas, um pouco mais especializado. Apesar que eles estão relaxando muito nesse ponto. Tanto que na região que eu moro aqui, tem saído, né, na região de Gifu, no estado de Gifu, que anúncios procurando pessoas para trabalhar, para fazer limpeza de hospital, procurando para trabalhar de cargo mesmo, assim, como cuidadores ali. Cuidadores caseiros, no caso assim, os cuidadores que vão cuidar das pessoas nas casas. Tá? Então já tem aparecido isso para estrangeiros. Internamente. Antes era bem menos esse anúncio. Mas agora está começando a aparecer para os estrangeiros que estão aqui dentro também. Então, sinal que a procura está alta, a procura está alta. Mas não é qualquer um que consegue, porque tem a barreira linguística, etc. Por isso que eu falo para você, quer vir para o Japão trabalhar? Pô, não há problema, venha. Mas procure estudar a língua, procure saber a língua. Isso vai te abrir um leque de possibilidades de emprego que você não faz ideia. Porque quanto mais você conseguir saber falar Nihongo, menor a chance de você ficar desempregado. Porque você vê que muito Combine está procurando, muito Bentoyá pequeno, Bentoyá que a gente fala assim, igual tem o Hotomoto, tem o Yoshinoya e outros locais assim que fazem bentôs, fazem marmitas, né? São pequenos, diferentemente de caixas grandes que fornecem, fábricas grandes que fornecem para o 7-Eleven, etc. Eles procuram pessoas assim, claro que o valor salarial é lá embaixo, mas se você sabe falar um pouco, você consegue se empregar num local desse, tá? E nisso o que acontece? Você vai ganhando tempo até você conseguir emprego num lugar melhor, mas sua chance de ficar desempregado é muito baixa. Porque muitos japoneses não querem fazer esse tipo de emprego. Então vira e mexe acontece, de você entrar numa loja, tá lá a plaquinha lá, procura-se funcionários. Aqui perto mesmo da minha casa tem um 7-Eleven que a placa procura-se funcionários praticamente assim. A mesma placa tá ali ano após ano. Porque eles estão sempre precisando de gente. E aquele 7-Eleven sempre, ele emprega muito estrangeiro.
Japonês mesmo você vê trabalhando em um ou outro. Você vê que é sempre a cara, assim, a fisionomia dos caras assim, bem estrangeira. Na hora que eles vão falar também, você percebe no sotaque que não é japonês. Então, esse tipo de coisa vai te facilitar muito a vida. Por isso que eu falo para você que hoje em dia, estudar japonês, por mais caro que seja, né, não encare como uma despesa, encare como investimento, porque isso aí vai te dar oportunidades de você ganhar mais dinheiro lá no futuro. Então esse tipo de investimento ele é muito válido. Não só como conhecimento para a pessoa, porque a partir da hora que você começa a estudar japonês, você vai ter convivência com outras pessoas, você vai ver como é que outras pessoas, os nativos, pensam. Aí você vai ver que tem muita coisa que ele não difere de você. Mas muita gente tem aquele preconceito por causa dessa barreira linguística. E tem pessoas que pega aquela ideia do Nihongo, que ela escuta duas, três palavras, ela acha que ela já entendeu tudo. Mas dependendo daquelas 2, 3 palavras, não dá o conceito da frase. E nisso interpreta de forma errada. E nisso acaba gerando briga. Por isso que é importante você sempre se melhorar como pessoa. E estudar japonês, pegar o conhecimento para você ter conhecimento de mundo é muito importante. Isso vai te melhorar como pessoa. Vai te quebrar várias barreiras. Principalmente preconceitos. Tá? Mas continuando aqui. Analisando a proporção efetiva de oferta de emprego por prefeitura e local de emprego, tarará, será que você vai adivinhar qual que é o primeiro lugar que está oferecendo mais oferta de emprego? Se você falou Fukui, continua lá. Então você vê que ano após ano, ninguém quer ir para Fukui, tá? Então Fukui, eu não sei o que tem em Fukui, ninguém quer ir para Fukui. Eu não sei se é por causa da usina nuclear que tem lá em Fukui, que aquele troço é perigoso, pô. Tá? Ninguém quer ir para Fukui. Você vê que o estado de Fukui está com taxas de emprego de 1,85. O que isso quer dizer? Que é praticamente quase a oferta, né, de 1,85, ele vai dar mais ou menos 2 ofertas para uma pessoa. Não chega a ser 2, praticamente é 1,5, assim, é algo parecido assim. Mas é praticamente quase 2 para 1. E ninguém quer ir para Fukui. É estranho, né? Por isso que eu falo, tem umas coisas assim meio esquisitas. Seguido de Yamaguchi com 1,65, tá? E Kagawa com 1,67. Tá? Então você vê que esses locais praticamente assim, tem quase a taxa de emprego de 2 para 1. Se a gente for analisar assim os números e soltar. A menor taxa continua sendo Hokkaido com 1,6%. Então se você for para Hokkaido, praticamente assim, é 1 para 1. Então se tiver 2 desempregados, vai ter uma disputa maior, diferentemente de Fukui. Se tiver 2 desempregados para 2 taxas, vai, né? Seguida de Osaka, você vê que Osaka também está sempre em alta ali, né? Ou Osaka, dependendo da pronúncia da pessoa, com 1,07. E aumentou aqui no caso, agora tem Fukuoka e Okinawa, né? Então, oferecendo menos empregos. Então, se você mora por lá de Fukuoka, você já sabe que tem muito brasileiro em Fukuoka. Por isso que eu estou falando assim, que para você arrumar emprego nesses locais vai ser um pouco mais difícil. E Okinawa também, com 1,09. Olha aí. Olhando para as novas vagas de emprego por setor, é isso que eu gosto. Por isso que eu gosto de trazer isso para você. Por quê? Para você já ficar bem atento. Como é que está o termômetro econômico na parte de empregos aqui no Japão. Tá? Por setor, em comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 5% para os serviços não classificados em outra parte. O que isso quer dizer? Que é na parte de segurança, manutenção de edifícios, e um aumento de 3,2% em pesquisa acadêmica, serviços profissionais e técnicos. Então você vê que são serviços especializados em si. Tá. No entanto, houve uma redução de 5,3% na parte de educação e suporte e aprendizagem. O que é?
os cursinhos e outras coisas relacionadas à educação. Tanto que eu trouxe, não tem muito tempo, a matéria que uma dessas empresas de cursinhos, ela quebrou dias antes de ter o vestibular nacional aqui no Japão. Então é tenso, pô, pra caramba, né? Esse tipo de coisa. E uma redução de 5% em serviços relacionados à vida e entretenimento. Um caso assim, seria restaurantes, karaokês, casas de game, etc. Então você viu que o povo está gastando menos dinheiro. O que me chamou a atenção é que não falou da indústria manufatureira. Então, sinal que não estão contratando, também não estão aumentando, está estagnado. Tá? Não houve oscilação. Então você vê que na parte manufatureira, a parte da indústria, onde a grande maioria dos brasileiros trabalham, tá uma caca, tá parado. Por isso que eu venho falando, eu venho alertando as pessoas, ó, se não tiver necessidade, não troque de emprego. A não ser que chegou num ponto que você precisa. Aí você vá, caso contrário, tente segurar a onda. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão comentou: no setor de segurança, algumas empresas pediram ajuda a empresas de outros estados para o teste comum de admissão à universidade em janeiro, aquilo que eu tinha falado. E há iniciativas para aumentar as vagas de emprego devido à escassez de mão de obra. Por outro lado, também há empresas que não podem contratar novos funcionários, apesar da escassez de mão de obra, devido ao aumento dos preços dos custos dos combustíveis e outros. Por isso é necessário ficar de olho nos desenvolvimentos futuros. Por isso que eu sempre venho alertando. Já tem mais de ano que eu já venho alertando isso. Quer vir para o Japão? Venha, mas venha com plano A, B, C e D, porque você vê que a coisa tá ruim, tá piorando tempo após tempo. Você vê que eu venho, anuncio aqui, trago os aumentos, ó, mais inflação, mais não sei o que, não sei o que. Então você vê que tá comendo o poder de compra. Então as pessoas estão ficando cada vez mais enforcadas aqui no Japão. E nisso você sabe o que acontece. A demanda por novos empregos, empregos que paguem mais, é maior. Então, se você for fazer isso, faça de uma forma segura. Claro que se você trocar de emprego, tá, nunca é seguro. Porque você pode chegar lá, você pode ser que você não goste do serviço, aí você tem que sair. O chefe não vai com a tua cara, ou você faça uma cagada, que é aquela velha história. Nós nunca fazemos nada, é sempre culpa do chefe. Mas acontece, nós fazemos cagadas, somos seres humanos. Então nós podemos fazer uma burrada, o chefe não gosta e corte. Tá? E uma série de outras coisas. Dá problemas também igual o nosso do Trump. Aí corta pedidos, e nisso corta pedidos. Aqueles funcionários mais novos são quicados. Tá? A princípio, a não ser que tenha um veterano que dê muito dor de cabeça. Aí eles tiram o cara também. Aproveita essa lebra para tirar. Mas no normal, tá? Tome cuidado. Porque tá uma coisa meio estranha agora. E agora vamos à última matéria. Tá? Que essa aqui eu considero até como se fosse a nata do dia aqui. Olha só. Trump 大統領は3日、記者団に対し、日本の円であれ、中国の通貨であれ、ドルに対して通貨を下落させるとアメリカにとって非常に不公平で不利な状況をもたらすと述べました。そして中国の習近平国家主席や日本の指導者たちに電話して通貨を下落させ続けることはできないと伝えたことを明らかにしました。その上でこうしたことが積み重なり、それを簡単に解決する方法が関税だ。我々は関税で埋め合わせをするのだと述べ、各国の通貨安に対抗する手段として関税の発動が必要になるという認識を示しました。Tá bom, né? Senão vai me dar problema. Porque esse videozinho aqui é um pouco mais comprido. Então, o presidente Trump, né, afirmou que o Japão, juntamente com a China, estão manipulando a moeda americana para enfraquecê-la. E expressou a opinião de que as tarifas seriam necessárias para resolver o problema. Vocês viram lógica nisso? Será que o Trump tem acompanhado o quanto alto está o dólar, do caralho do dólar no Japão? Desculpa o termo, mas não tem outra palavra. Agora que deu uma caída,
Tá? Tanto que ontem chegou a bater os 148, tá? O dólar no Japão, mas ainda assim tá alto. Será que o cara, o Trump, ele tá procurando, como é que se fala assim, só desculpa para poder sair taxando, como é que se fala assim, o Japão e a China de forma deliberada. Só que no caso do Japão o buraco é mais embaixo, porque o Japão, ele é considerado aliado, a China não. Por isso que ele está incluindo o Japão aqui já como desculpa. Só que nisso vai dar problema? Vai dar problema, porque os parlamentares estão recebendo praticamente assim uma chuva, um bombardeio de perguntas da parte privada do Japão. Eles estão falando, ó, meu, tenta conversar lá, tenta negociar para não fazer isso para nós, senão vai quebrar as pernas, porque a economia já está parada, já estou trazendo isso para você. Você vê que a disponibilidade de emprego aqui no Japão, como é que tá? Você vê que a coisa não deu um aumento de 0,01 é nada. Tá? Então você vê que a economia está parada, tá? Nesse ponto. E se acontecer esse negócio dos aumentos, vai piorar ainda mais a coisa. Como o Japão não procurou expandir essa parte de exportação para outros países, ele só quis fazer a política ali. Ó, toma dinheirinho para você, tá? Esse dinheirinho aqui vai te ajudar a melhorar teu país. Se lascou. Fizeram uma política totalmente burra e errônea. Cansei de falar isso no canal. Que não era para fazer esse tipo de política. Não, você quer fazer política, quer ajudar o país, beleza. Investe aqui que nós investimos aí e beleza. Mas não, ele só deu. E tem lugares que ele emprestou, tem lugares que ele deu mesmo dinheiro. Aí ficou tenso pra caramba, Né? E nisso a economia do Japão indo pro ralo. Tanto que você vê como é que a situação tá. Mas continuando aqui. Quando você permite que uma moeda, seja o iene japonês ou a moeda chinesa, enfraqueça em relação ao dólar, isso cria uma situação muito injusta e desvantajosa para os Estados Unidos, disse o presidente Trump aos repórteres no dia 3. Só que ele esquece, esse tapado, alaranjado, não tem outra palavra para falar para o Trump, esse tipo de coisa, que um grande exemplo, quando o Fed ele fala certas coisas, ele afeta a economia no mundo em geral, principalmente a economia japonesa. Então, dependendo do que o Fed fala, que é o Banco Central americano, ou vem investidor para o Japão, ou sai investidor do Japão. Isso é fato. Então, muita da economia, o problema econômico não é aqui, é no próprio Estados Unidos. Por isso que eu falo que esse tapado do presidente americano, porque não tem outra palavra para falar, porque se ele não for um tapado, que ele está agindo de má fé. Então, se ele está agindo de má fé, você já sabe que não dá para confiar num cara desse. Não é criando um sentimento anti-americano, não. Só que aquela velha história, verdade seja dita. Se é para falar alguma coisa de bom do cara, como eu falei já no início, quando ele começou a taxar, não, ele está certo, ele tem que melhorar, ele tem que, como é que fala assim? Que ele tem que proteger a economia dele. Puxei a sardinha pro cara. Só que o cara que ele está fazendo dessa forma, ele está errado. Esse tipo de coisa que ele está fazendo. Então você já sabe que não dá para confiar num cara desse. Tanto que tempos atrás ele apareceu lá com o Shiba, deram mãozinha, trocaram documentos e não sei o que. Não, vamos ter uma parceria legal. Não. Só que ele esquece que dependendo do que o Fed fala, do que ele fala, altera totalmente a parte cambial aqui do Japão. Porque dependendo do que ele fala, investidores americanos vão fugir dos Estados Unidos e vão vir para o Japão. Aí nisso eles vão comprar muito papel daqui e vai aumentar o valor. Da mesma forma que se muitos investidores saírem do Japão, o valor do dólar aumenta e outras coisas, porque tem aquela oferta cambial. Por que aumenta a moeda, o valor da moeda aumenta ou abaixa? Porque se entra muito, como é que se fala? Se vem muito investidor para o Japão, para cá, ele injeta muito dinheiro aqui, no Japão. E nisso o que acontece? Sobra oferta, sobra
a moeda americana para cá. Então injetou muito dólar no Japão, tem muito dólar no Japão. Então o que acontece? Oferta e demanda. Se tem muito daquele produto, o valor dele cai. Só que quando acontece alguma coisa, igual por exemplo, o Fed fala, vamos aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Muita gente sai daqui, porque a pessoa ela quer ganhar aumento, ela quer ganhar com juros. Então se aumentou a taxa de juros lá, eles vão comprar os títulos americanos lá. Então o que acontece? Ele vai querer comprar dólar, que ele vai sair daqui para poder injetar lá. Então o Japão ele vai perder os dólares que estava sobrando aqui, ele vai perder esses dólares aqui para ser injetado lá. E nisso ele perdendo aqui, o que acontece? Menos moedas aqui, menos dólar no Japão, aumenta o valor. E é isso que muito canal de economia não explica. E é isso que essa aula, eu estou dando um aulão para você agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui no canal, porque isso aqui está sendo um puta de um aulão para você ter noção do que é a oscilação cambial. Tá? Que muito canal de economia não ensina. Né? Os grandões ensinam, que eu já vi. Mas os pequenos em si, assim, que só ficam dando diquinha, como é que se fala assim, meia boca, né? É tenso. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Então tem essa oscilação. Então nem tudo depende, como é que se fala assim, do que o governo japonês está fazendo. Igual os economistas mais ferrenhos, eles estão vendo que a economia do Japão está uma, desculpa o termo, está uma bosta. Tá? Então o que eles vão fazer? Eles não vão investir em qualquer lugar. Warren Buffett, ele está vendo que a economia do Japão está uma bosta. Mas ele decidiu investir aqui, aonde? Em commodities. Em qual commodities? Alimentício. E você vê o preço que tá os alimentos no Japão. O cara foi esperto pra caramba. Só que é aquela velha história. O cara tem noção de mercado. Não é qualquer Zé Ruela que sai fazendo qualquer tipo de investimento. E é esse tipo de coisa que eu estou falando, que o presidente americano ele deveria ver antes de falar as besteiras que ele está falando. Então você vê que ele está procurando, ele está agindo de má fé, ele está procurando, como é que se fala, uma desculpa para taxar o Japão. Então, dependendo da situação, ele pode meter mais 10% em cima do valor que ele já está colocando. Se ele colocar mais 10 a 20% igual que ele fez com a China no Japão, fudeu, junta as malas e vai embora. Porque o troço vai ficar tenso pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. Trump também revelou que ligou para o presidente chinês Xi Jinping e para os líderes japoneses e ele disse que não poderemos permitir que nossa moeda continue caindo. É aquilo que eu falo. Muita coisa não depende dos países, depende deles lá, dos americanos, não falarem besteira, ou não ficarem atiçando o mercado com especulações. E eles são mestres para especularem. Isso que é o foda. Os americanos, no caso assim, o Fed ali, com os pronunciamentos deles, ou o próprio Trump, dependendo do que ele fala, ele especula demais. E nisso que ele especula, ele fode o resto das moedas, no resto do mundo. Por isso que quando o Canadá ontem, a China, eles já vieram a público falando, vamos meter taxa nos americanos. Eu dei uma risada até aqui. Porque aí, a hora que começar a inflação, começar a ficar galopante nos Estados Unidos, o Trump ele vai ter que baixar a bola. Se ele não baixar a bola, ele vai quebrar a economia dele. Aí é que tá. Aí nós vamos ver o quanto marrento ele vai continuar sendo. O México não falou o que ele vai fazer. O México falou assim, nós vamos tomar medidas, só que ele não falou que medida que eles vão fazer. Então especulou. Só que especulou para várias áreas, então não dá para tomar nenhuma decisão. Mas Canadá e China já falaram que vão retaliar. Só que nisso vai dar problema. O Japão traz problema, tá? Porque vai ter menos vendas para lá, para esses países. Esses países vão ser protecionistas, claro, com a própria economia. Então, eles vão fazer incentivos para os próprios as empresas lá de dentro. E nisso,
o Japão não vai conseguir vender, porque não vai ter pedidos, por causa dessa parte protecionista interna. E nisso vai parar mais a economia do Japão que já está, porque depende muito da parte de vendas para poder crescer. Por isso que eu falo, a coisa dependendo, o futuro não está muito legal não, esse ano. Mas continuando aqui. Então Trump disse, se essas coisas se acumulam, a maneira mais fácil de resolvê-las são as tarifas. Estamos compensando isso com tarifas. Por isso que eu falo que o Trump, o negócio dele é sair tarifando agora. Só que ele não está vendo a consequência que ele está querendo. Indicando seu reconhecimento de que as tarifas são necessárias como medidas para conter o enfraquecimento das moedas de vários países. Entretanto, o Japão, a resposta da desvalorização recorde do iene do mercado de câmbio, o governo e o Banco do Japão têm intervido frequentemente no mercado para vender dólares e comprar ienes. É aquilo que eu acabei de te explicar. Por isso que eu falei que eu estou te dando um puta de um aulão. Tá? E alguns participantes do mercado são da opinião de que as críticas do presidente Trump são infundadas. É o que eu falo também. Não faz sentido o que o Trump está fazendo. Ele está procurando desculpa para meter mais 10% no Japão. Então você já sabe que esse lobby que o Japão está tentando fazer agora para o Trump não colocar essas taxas não vai rolar. O Japão vai ser taxado sim. Só que o grande problema é se tiver uma taxação adicional, igual que aconteceu na China. Com essa taxação adicional de 20%. Porque até onde eu vi, no governo Biden, já tinha uma certa taxa. O Trump veio e colocou 10, depois ele colocou mais 10. Então, é taxa sobre taxa sobre taxa na China. A China deve estar pulando dessa altura. Porque a economia da China já está uma bosta. Desculpa o termo. Esse vídeo eu estou falando palavrão pra caramba, mas não tem como não falar. Está uma merda a economia chinesa. Toda semana o governo chinês ele vem a público falar que ele vai fazer alguma... Como é que fala assim? Algum incentivo fiscal para a economia melhorar. Quem tem dúvida do que eu estou falando, tenta comparar o tamanho do Japão com a China, por exemplo. A China tem mais de bilhões de pessoas ali dentro. O Japão não chega a isso. O Japão chega a quê? 126 milhões. Olha a diferença de bilhão para milhão. Então o tamanho das economias são diferentes. O tamanho dos crescimentos são diferentes. O crescimento de uma China de 5% para ela é nada. Para o Japão é uma beleza. Olha a diferença. Para a China continuar crescendo, continuar galgando grandes crescimentos, tem que ser no mínimo de 10, 15%. Então, quando anuncia, a China cresceu 3%, 4%, é nada. Para o tamanho da economia deles, para a quantidade de pessoas que eles têm. E é isso que as pessoas deveriam começar a aprender. Não é só ver as cifras. Ver cifra é beleza, mas você tem que ver o tamanho demográfico do local. O Japão é desse tamanho. Né? A China é desse tamanho. Você vê que dependendo da China não cabe nem na tela. É a mesma coisa. Por que você acha que os Estados Unidos compram muito? Porque o mercado consumidor dele é muito grande. Porque eles têm muito espaço. A Rússia também. Mas é aquela velha história. Vai querer, como é que fala assim? Botar na cabeça do povo certas coisas que deveriam ter sido estudadas na escola e não estudaram. Esse é o grande problema. Por isso que estudar na escola direitinho ali, gente, ó, faz toda a diferença. Porque muito que eu estou falando aqui é ensinado no ginasial da escola, não é em faculdade. Essa parte de densidade demográfica, essa parte, é tudo coisa de escola normal. Não é de faculdade não, gente. Então vamos colocar um mãozinho no, como é que se fala assim, na consciência aí, como é que se fala? E vamos pensar um pouco mais. Eu falo assim, não é para todos, claro. Se você se sentir ofendido com o que eu falei agora, me desculpe. Mas tem muita pessoa, como é que se fala assim? Não vou falar direitista ou petista ou direita ou esquerda. Mas que, como é que se fala assim, tem uns pensamentos muito errôneos do que é a economia no geral. E é isso, como é que se fala assim, que acaba alastrando e dando munição para muito tonto falar besteira. Né? Mas continuando.
Com o presidente Trump acusando o Japão de enfraquecer a sua moeda, a atenção está voltada para como o iene reagirá ao mercado de câmbio. Tanto que caiu agora. Aquilo que eu falei. Chegou a 148. Para quê? Para tentar ver se acalma o Trump. Porque se não acalmar o laranja ali, como é que se fala? O presidente alaranjado ali, ele vai meter mais 10%. Se ele meter mais 10% no Japão, junta as malas, vai embora, porque vai dar outra recessão, igual 2008. Porque o troço vai ficar esquisito pra caramba. A coisa já não tá legal agora. Você vê que o Japão, a economia do Japão agora, ele está se arrastando. O governo está tendo que manipular os números. Porque o que ele mostra agora, depois de 2, 3 meses, ele pede gomenaçai, pede a compreensão do público e retifica toda aquela coisa. Só que nisso ele já, como é que fala assim? Eu mostrei que eu tô bonita aqui. Mas depois de 2, 3 meses, a pessoa já esqueceu daqui. Aí ele pede um desculpa, um gomenaçai ali e fica por isso mesmo. Isso é o grande problema. Não deveria ficar por isso mesmo. As pessoas deveriam cair matando. Mas não. Porque aqui no Japão, essa parte, como é que se fala assim? Diferentemente do Brasil, essa parte do apoio político faz muita diferença. Tanto que o partido no poder ele conseguiu menos cadeiras agora no parlamento. Teve toda a chance de cair fora. Mas os próprios políticos são muito tapados também ali. Não souberam articular. Então, como é que fala? Seu partido no poder continuou lá. Mas você vê que quando começa muito a perder muita credibilidade, começa a dança das cadeiras. O Kishida, por exemplo, quando eles viram que o Kishida chegou ao menor patamar histórico, eles correram com o Kishida. Ali. Falou, não, você não vai concorrer à reeleição, nego. Eles tiraram o Kishida. O sonho do Kishida era continuar mais 4 anos. Eles correram com o Kishida. O próprio partido tirou ele de lá. Não precisou vir a oposição tentar tirar o cara. Igual no Brasil. Não, o próprio partido tirou ele. Por causa desse tipo de coisa. Porque ainda tem, entre aspas, tá, muito sensação nacionalista ainda. Ainda se tem no Japão. Pode parecer que não, mas ainda tem. E esse tipo de coisa, como é que se fala assim, dá influência na hora dos votos, na hora das cadeiras nos parlamentos. Porque aqui o povo, dependendo, não vou votar em você, vou votar no outro. E nisso dá a dança das cadeiras aqui dentro. Só que eles têm como é que fala assim, o povo japonês ele tem ainda o poder de mudar as coisas. Só que muitos, como é que fala assim, já estão ficando acomodados por causa do que é a troca de geração. É isso que está dando esse problema. Essa troca de geração, como é que fala assim, está ficando muita coisa acomodada. Tanto que esse problema de troca de geração já está se relatando no, como é que fala assim, no jornal japonês também. Já tem saído algumas matérias apontando esse tipo de problema. E aí que a coisa está ficando esquisita. Tanto que eles já estão falando que eles vão ser dependentes de estrangeiros praticamente daqui para frente. Porque o próprio povo em si já não está mais com aquela gana que tinha antigamente. Do final do pós-segunda guerra, que teve o orgulho do japonês de reconstruir o Japão. O japonês já não tem mais esse orgulho. Os mais antigos sim, mas a geração mais nova, que não passou dificuldade, não está tendo isso. E isso já está se relatando, isso já está saindo em algumas mídias. Então esse é problema daqui para frente. Então se o governo ele não mudar a cabeça dele, a coisa vai ficar ruim. Igual metade do que a política do Trump está fazendo, e quer proteger os Estados Unidos, não há problema. Proteja, não há problema nisso. Só que o grande problema é querer sair acusando os outros de fazer, entre aspas, uma manipulação cambial que é onde não está existindo. Se o Japão tivesse bem das pernas, era uma coisa. Até eu concordaria com o Trump. Não, o Japão está bem das pernas, não precisava fazer isso. Mas ele não está. Esse é o grande problema. E não é de agora. Já tem mais de 2 anos que o Japão está ruim das pernas. Desde quando acabou o Covid, ali, na época do Covid para cá, o Japão não se levantou mais. Até o início do Covid ali, ele estava bem. Mas depois que deu o Covid para cá, que a coisa degringolou no Japão. O Japão nunca mais se levantou.
E esse é o grande problema. E ele está fazendo esse tipo como é que se fala assim? De afirmação de uma forma muito infundada. Então isso aí, para mim, tá? Isso não é correto a forma que ele está fazendo. Principalmente se você vem acompanhando a economia do Japão, como eu venho acompanhando, como eu venho relatando para você aqui, ano após ano. Eu não estou nem 1 ano ou 2 aqui relatando isso para você. Para você que é mais antigo de canal, deve se lembrar que eu já estou aqui há mais não sei quanto tempo aqui, relatando isso, trazendo relatórios econômicos, trazendo a situação no geral. Porque eu trago o quê? A minha vivência, porque eu moro aqui no Japão, a minha vivência aqui, que eu vejo nos mercados, que eu converso com as pessoas em relação às empreiteiras, à parte de fábrica, com os relatórios econômicos, com a geopolítica mundial, eu trago tudo isso embolado para você. Eu pego, embolo tudo isso e divido. E trago para você de mão. Como é que eu falo assim? De mão beijada. Você vê que os prospectos que eu faço aqui no canal, eles praticamente eles são assertivos. É muito difícil eu errar um. É um ou outro que eu erro na parte econômica. Que eu falo assim, o dólar vai ficar tanto. É nessa parte que eu tive o erro. O único erro que eu tive praticamente em questão de 1 mês. Eu errei que ia dar num mês, foi no outro. Mas houve aquela mudança. Então você vê que dá para você fazer prospectos, dá para você fazer, como é que se fala assim, previsões de certas coisas. Dá, a curto prazo dá. Mas você tem que pegar essa parte macroeconômica e juntar tudo. Porque se faltar um pedacinho de alguma coisa, já dá um erro, tá? Como é que se fala? Para poder fazer análise. E é isso que eu falo para você, que tem hora que cansa, como é que se fala assim, para mim, porque eu tenho que acompanhar muita coisa também, né? Para poder trazer esse tipo de análise para você. Por isso que eu falo para você, agora tome cuidado. Com o que o Trump está fazendo, é umas coisas muito infundadas. Assim. E esse tipo de coisa, se der o famoso backfire, né? O retorno para ele, vai ficar pior ainda pro resto do mundo. Mas em compensação, escuta o que eu estou te falando. Dependendo da forma que for, segura uma grana. Porque dependendo da forma que for, que acontecer, grande provavelmente o Fed americano vai ter que aumentar a taxa de juros. E nisso, você, dependendo se você investir lá, você vai ganhar uma grana bem boa. Tá? Porque a taxa de juros do Fed já não são baixas. Você vê que eles estão cortando, mas não está baixo ainda. Mas você vê que dependendo, pode ser que se der um backfire na parte da economia americana, pode ser que dê um problema para eles lá. Eles vão ter que aumentar a taxa de juros lá. Porque o Trump não estava, contando que os outros países fossem começar a retaliar. Ele achou que não, eu sou a maior economia, eu vou lá, vou peitar todo mundo, vou fazer todo mundo ficar submisso. Você vê que não está acontecendo isso. E nisso pode ser que dê problema para ele pra caramba. Porque a partir da hora que o Trump, ele, só para finalizar o vídeo, ele cortou a ajuda militar para a Ucrânia. E a ajuda militar, a indústria militar nos Estados Unidos, ela é muito forte. Então se ele cortar, como ele cortou a ajuda militar para os ucranianos, vai ter diminuição na produção bélica nos Estados Unidos. Então a indústria, como é que fala assim, os trabalhadores da parte industrial militar dos Estados Unidos vão ter menos trabalho. Isso não é agora, tá? Mas ao longo dos meses isso vai piorar. E nisso vai tirar o poder aquisitivo desse povo que estava bombado ano após ano. E vai ter o que também? Uma queda na compra de aço. Porque precisa do aço para fazer as balas, para fazer os carros, para fazer as outras coisas, os mísseis. Então vai ter menos consumo para lá. Então você vai ver que a economia americana vai começar a passar por uma reviravolta que esse laranja ele não está tendo noção.
E nisso vai dar um problema, vai dar um merdeiro para ele que ele não faz ideia do tamanho do problema que ele está arrumando para a cabeça dele. Porque ele meteu 25% no aço. Então, se ele tiver que comprar aço agora, ele vai ter que pagar 25% mais caro. Ele é muito burro nesse ponto. Mesma coisa, alumínio. Se ele tiver que comprar alumínio agora, ele vai pagar 25% mais caro. É inteligente? Não. É uma anta. Tá? Então, é aquela velha história. Se ele está querendo fazer o país dele girar, não vai ser dessa forma. E, como é que se fala assim, sair peitando e acusando os outros países de forma infundada do que ele está fazendo, vai depender muito agora. Se o Japão não meter uma tarifa retaliatória nos Estados Unidos agora, os Estados Unidos ainda vai respirar um pouco mais. Porque o Japão vai arcar com todo o prejuízo. Mas se o Japão meter 25% de volta nos Estados Unidos, aí vai ficar bonito. Porque aí vai travar a economia aqui, vai travar a economia deles lá. Só que na hora que travar a economia aqui, você vai ver as montadoras, ó, se lascando. Só que na hora que travar as montadoras aqui, você vai ver o tanto de brasileiro que vai se lascar. O tanto de vendedor de carro usado que vai se lascar. Porque ainda a economia do Japão é voltada à parte automobilística. Então você já sabe o que vai acontecer. Então já estou te trazendo o prospecto de antemão. Se você quiser acreditar em mim, não há problema, tá? Mas só tome cuidado. Tá? Só que uma coisa eu falo para você. Não fique em cima do muro. Nunca fique em cima do muro. É igual aquela ideia, só para finalizar aqui, igual aquela ideia do Pôncio Pilatos. Ah, eu lavo as minhas mãos. Beleza. Quando ele lavou as mãos dele, ele condenou Cristo. Então, a omissão dele gerou a morte de uma pessoa. Então, nunca fique omisso. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!